Josiel, Fernandes, Maurício. Leonardo chegou? Ainda não. Beleza. E aí, vamos tocar o barco? Opa! Hoje é 36? Eu tava ouvindo as gravações e tava muito desanimado esse negócio. Nós precisamos animar mais, hein? Animar? Opa! Animar com leveza. Hoje estamos na 36, Maurício. né? Oi? Estamos na página 36 do livro? 16? 36? O meu aqui tá no 35, 35? pulando pro 36. É isso mesmo. Lá na página 35, deixa eu só compartilhar aqui. Oi? Vou falar de operadores. Eu vou pular umas coisas aí, algumas coisas até porque eu não sei, tá? Já estão vendo aí? Já? Já. Então, eu queria falar desses operadores porque nós temos alguns deles que são importantes. Deixa eu tentar colocar aqui. Fica aí mesmo, pronto. Primeiro, assim, eu queria falar primeiro desses SHL, SHR, Shore, que são operadores binários. Eu não sei mexer com binário, tá? Porque eu nunca mexi com binário na minha vida. Então eu não vou falar nada deles não, tá? Como eu não sei nada, eu nunca precisei deles, mas eles são importantes, tá? Porque às vezes você quer rotacionar binário e eu vejo que o pessoal às vezes utilizam eles para poder fazer movimentações. Não é muito a minha praia, por isso eu não vou falar deles não. Depois, se Ok. alguém tiver curiosidade, pode ir atrás deles e tentar estudar um pouco deles. Perfeito. Bom, então eu quero falar dos outros, porque tem alguns aqui que são importantes. E talvez eles não sejam muito fáceis de entender, até talvez não, mas assim, depois que você aprendeu o negócio, tudo que você aprende fica fácil, né? Então, eu vou tentar falar de um a um deles. Para a gente poder tratar um pouco eles melhores, hoje eu fiz aqui um exemplo, tá? Eu trouxe um exemplo pronto já, para a gente começar a estudar deles. E já veio aqui uma telinha que nós vamos falar um a um deles, Ok. tá bom? Cada um com Então, seu valor. oi? Cada um com seus dados ali já fica mais fácil. Então, nós vamos falar de um a um do que é como que funciona. Ok. Um deles, assim, que é muito importante é o MOD. O MOD é um daqueles itens da lista ali, ó, que a gente tem ali, ó, MOD. O que faz o MOD? Ele olha o resto de uma divisão. O que é o resto de uma divisão? Por exemplo, você divide 1 por 2, tem resto? Será que sobra resto se eu dividir por 2? Então, por exemplo, assim, ó, eu pego 1, mod 2. Eu tenho o resto 1. Se eu pegar 2 dividido por 2, eu tenho o Não. resto 0, não sobrou nada. Se eu pegar 3 e dividir por 2, resta 1. Não sei se vocês entenderam a lógica. Quer dizer, se eu divido por 2, ele dá 1 inteiro. E para chegar no 3, eu tenho 1 de resto. Ok. Está entendendo a lógica? Então, por exemplo, Estou. se eu pego 4, eu divido 4 por 2, dá 0. Aliás, dá Não. 2. Mas não resta nada, porque 2 vezes 2 é 4, não resta nada. Mas quando eu pego o 3, aí dá 1. 1 é 2 vezes 1, são 2. Mas para 3 restou 1. Não sei se vocês têm a ideia. Então, assim, eu verifico quanto é que sobrou da divisão. É diferente do dividir, né? Quando eu pego
4 divido por 2, eu tenho 2. Mas o resto é 0. Ou seja, não sobrou nada aqui, não. Eu peguei 2 vezes 2 é 4. Não sobra nada. Se eu pego a divisão de 5 por 2, eu tenho 2. Ou se alguém quiser falar de 2,5, que seria mais verdade, mas assim, a divisão são números inteiros, eles não são números float. E como sendo inteiro, eu sempre tenho números que são quebrados. Então, por isso que divisão, assim, a divisão sempre trabalha com número inteiro e você diz assim, ó, que o quanto aqui você tem quando você converte 2,5 para inteiro. Ou seja, então você pega 5 dividido por 2,5, parece 5 dividido por 2, dá 2,5. O inteiro dele é 2. Entendeu onde é que entra o mod? O mod é quanto sobrou dessa divisão de inteiro. Perfeito. Isso é usado também para você medir se um número é par ou se é ímpar. Então, por exemplo, quando você tem 1, divide por 2, mod 2, ele é ímpar. Retornou. Se você colocar 2, retornou 0, é par. Se você colocar 1111, que a gente sabe que é um ímpar, ó, ímpar, também é usado para isso também, entendeu? Mas você pode também no tipo assim, ó, eu quero fazer a atualização de um controle a cada vez que eu passo no múltiplos de 10. Então, por exemplo, assim, então eu tenho um múltiplo de 10. Se eu tiver 1, sobra 1. Se eu tiver 2, sobra 2. Se eu tiver 3, sobra 3. Por que sobra 3? Porque eu tenho o inteiro 3 dividido por 10 vai dar 0, tal, tal, tal. Quando eu pego o inteiro, dá 0. Entenderam que sobra 3? Porque agora de 0 para me chegar no 3, sobrou 3. Ok. Quando eu cheguei no 9, sobrou 9. O que acontece quando eu chego no 10? Não sobrou nada. Ou seja, então eu consigo medir todas as vezes que eu tenho múltiplos de 10. Ó, todos eles vão retornar 0, entendeu? Ó, mas se eu fizer 1, sobra 1. Então eu pego 31, divido por 10. Quanto que dá? Dá 3. Eu tenho 3 inteiros. Só que para mim voltar nos 31, eu tenho um que está perdido. Porque 3 vezes 10 deu 30, está sobrando 1. Bom. Então isso é usado muito para você medir par e ímpar e para você medir se um número é múltiplo de outro. Ok. Então às vezes você quer pegar uma mensagem e mostrar, eu quero uma mensagem a cada 100 números que viram. Ó, você verifica se ele retornou um resto zero. Se ele retornou um resto zero é porque ele é múltiplo. Se ele retornou diferente de zero, ele não é múltiplo. Ok. Dá para fazer coisas desse tipo assim, entendeu? Legal. Então o mod é para você medir o quanto é que resta de um número. Perfeito. E a divisão, não. A divisão é pegar um número e dividir por outro e obter o inteiro dele. Como é que está o código disso? O mod. O mod seria escrever assim, ó, eu tenho um inteiro. Então, por exemplo, nós estamos fazendo assim, um mod 3. Um mod 3 vai restar um mod, aliás, lá era assim, ó. Um mod 2 vai restar isso que está aqui em cima é a mesma coisa que tem embaixo, né? Aonde? Que eu teria da seguinte forma. 1 aqui dividido por 2. Isso tem que retornar 1. Ok? Se eu mudar isso aqui de 1 para 2, ou seja, 2 mod 2 vai dar inteiro. Ou seja, eles são iguais. Então deu 0. Então o mod basicamente é você saber o que sobrou de uma divisão.
tá? Tomando por base um número inteiro. Quando eu pego o div, o que ele está fazendo? O div, ele está fazendo uma divisão. Então, eu vou voltar aqui no formulário. Aí eu pego um número e divido por outro. Então, isso é igual eu fazer resultado de 13 dividido por 2. Isso é a mesma coisa que escrever aqui 13 dividido por 2, que retorna 6. Tudo bem? Ok. Essa é a ideia que tem nesse conceito de você usar o mode e usar o div. Isso você usa muito quando você tem que tratar números inteiros. Por exemplo, você tem posicionamento de um objeto na tela, você precisa saber se... tem um negócio que é legal, que é assim, ó. Como é que você encontra o meio de uma janela? São divisões de números inteiros. Então você tem que pegar a largura dele e dividir por 2. Aí você encontra o ponto do meio. Por exemplo, vamos fazer isso aqui. Digamos que eu queira saber, assim, aonde que é o meio dessa janela aqui, ó. Então eu vou arrastar esse objeto button 8, eu vou tentar colocar ele no meio da janela. Beleza? Ok. Então meu button 8, eu vou querer que ele ande no meio da janela. Como é que eu faço isso? Button 8, vou pegar o lado esquerdo dele, que é o meu left. Vou pegar a minha largura da janela e dividido por 2. Vamos ver o que vai acontecer? Ó, meu botão andou de lugar. Mas veja que o meio ficou aqui, ó. Nesse lado de cá, ó. Não ficou o botão no meio da janela. Estão vendo? Tô vendo. Então, eu dividi a janela no meio e disse que é a metade do botão que precisa ir para lá. Mas eu queria que o botão talvez ficasse na metade da janela. Então vamos mudar um pouco. Eu vou pegar a minha janela menos o tamanho do meu botão. Ó, isso daí vai acontecer o quê? É a mesma coisa que eu pegar a metade da janela e diminuir a metade do botão. Aí é matemática pura. Agora eu tenho o botão no meio da janela. Perfeito. Ok? E na vertical a mesma coisa. Só vai mudar Vai a mesma coisa. o right, né? Vai a mesma coisa. Então, às vezes você quer reposicionar um botão. Então, por exemplo, eu posso fazer assim, ó. Vamos criar uma função aqui. Reposicionar. Ou seja, eu vou colocar ele no meio da janela. E também quero que o top dele, que é a parte de cima, seja a altura da janela menos a altura do botão, tá? Dividido por 2. Isso vai dar no meio. Eu não coloquei aqui o evento, então não vai dar muito certo, né? Então vou colocar o evento aqui do botão 8 primeiro aqui, ó. Reposicionar. Ele ficou no meio da janela, tá? Perfeito. É assim que a gente vai usando o div, a gente usa muito para isso. Vocês vão olhar assim nos objetos, nos formulários, algumas coisas assim que usa muito para fazer essas coisas, para reposicionar ou para encontrar divisores para eles. Mas eu vou fazer uma outra coisa aqui também usando a mesma técnica. Ó. Eu vou pegar o meu formulário e usar um evento dele. Então o meu evento tá aqui, ó. Tem um evento que é resize. O que é um resize?
é o esticar e o encolher de uma janela. E vou mandar ele reposicionar. Ou seja, eu quero que se alguém mudar o tamanho da minha janela, eu mudo também a posição do meu objeto. Beleza? Ah, legal. E se dá pra fazer isso em todos os objetos? Dá para fazer isso em qualquer objeto. Quer dizer, o objeto que está na tela, ele sempre tem um top, que é essa linha que está. O top é em relação à janela. Então, isso aqui é a medida do top dele. Ó. E ele tem um left, que é essa distância da lateral esquerda. E aí ele tem o width, que é a largura, e tem o height, que é a altura. Todos os objetos da janela têm esse posicionamento. Isso na VCL. Quando a gente está falando de FireMonkey, ele muda um pouco, porque ao invés dele ter posições, o left e o top, ele tem uma propriedade no componente que se chama position. Mas o position tem o x e o y dele. Ele é um point, né? É um objeto tipo point. Ó. Mas ele tem y e x e y, né, no position. Mas funciona do mesmo jeito, né? Só mudou o jeito dele tratar a variável no FireMonkey. Mas perfeito. O resto é igual. Perfeito. Mudou o nome só, mas a ideia é igual. Então, o que ele está fazendo? Como eu estou no resize, o botão está andando junto com o meu formulário. Você está usando o div aí. Legal. Ok. Se eu quisesse jogar uma mensagem, por exemplo, digamos que eu queira escrever uma mensagem aqui, ó. Mas que essa mensagem só aparecesse a cada múltiplos de 3, a cada vez que eu girar 3 vezes o meu número. Então eu poderia fazer o quê? Vou pegar aqui no meu incremento. Né? Eu tenho um inc aqui. O que faz esse inc? Vamos olhar nele. É uma função inc que ele faz o seguinte. Ó, ele incrementa. Ok? Tá. De 2 em 2, é isso? Ah, não. Não, ele está incrementando de 1. O que tem atrás desse botão aqui? Inc. Ó, ele pega o valor que está lá no edit, converte para inteiro, incrementa de 1 e mostra o 1 no edit de volta. Tranquilo? Ó, nós estamos fazendo um incremento, tá? Inc, ele vai de 1 em 1. Mas eu queria, assim, que toda vez que incrementasse de cada 3, aqui eu mostrasse uma mensagem nesse label aqui, ó. Então vamos fazer isso. Porque a gente vai usar o mode. Então, assim, toda vez que o i for um mode 3 e não tiver resto nenhum, que o resto fosse 0, eu quero que o label 1 novo valor. Quero que só mostre a mensagem quando eu tiver múltiplos de 3. Aqui não é text, é caption. No FireMonkey é text, aqui é caption. Então, é múltiplo de 3? Vamos voltar aqui, ó. 0. É múltiplo de 3? Não. É de 3? Não. É de 3. Valor 3. É 4? Não. É 5? Não. É 6. Veja que eu estou girando de 3 em 3 a informação. Ok? Ou seja, nós estamos incrementando, estamos usando o mode para verificar se restou alguma coisa quando eu passei de 3 em 3. Tranquilo? Tranquilo. Ou seja, esse aqui é uma forma de você usar o mode. Ao contrário de incrementar, nós também temos uma função que é decrementar.
Não tinha dado tempo de colocar esse botão ainda, então vamos fazer aqui. Ó. Vamos fazer um deck aqui. Ao contrário de incrementar, a gente pode decrementar o valor da função. Então, isso aqui vai ser o meu deck. Vou copiar esse código aqui, tá? Só para ficar mais rapidinho aqui. Copiar. Vamos fazer uns bugs aqui, né? Copiar e colar, geralmente tem bug, né? E ao invés de incrementar, nós vamos decrementar. Ok? Ou seja, um incrementa e o outro decrementa. Esse é um tipo de operador também aqui daquela lista lá. Ou seja, vamos voltar aqui no nosso livro. Cadê nosso livro? São os operadores que a gente tem. Ó, aqui tem inclusive, não tem incremento nem decremento aqui, ó, nessa listinha dele. Ele tá aplicando uma função aí, não faz parte do operador, né? Bom, da lista dos operadores, a gente ainda tem os as. Os as é você perguntar assim, alguma coisa, eu quero que alguma coisa seja do tipo tal. Ou seja, eu atribuir um cast para algum valor, algum objeto. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu vou perguntar se quando eu clico, se aquilo é um tributo. É isso que eu codifiquei aqui. Então vamos ver como é que foi isso. Como é que usa o S? Assim, ó. O meu sender, ele é um T-button. O meu sender, converto ele para T-button. E aí eu pergunto, qual que é a classe dele? Obtenho. Qual que é a classe do T-button que eu estou mandando? Então esse objeto, T-object, quando eu clico no botão, ele está mandando um sender dele mesmo. E eu coloco um S para T-button, ou seja, eu converto o sender para T-button e pego o nome da classe dele. É a mesma coisa que você fazer um cast e você faz assim, ó, T-button, sender, ou seja, agora eu converti o sender para T-button. Ó, e se eu pegar aqui ó, o class name dele, é a mesma coisa, tá? É igual. Esse de cima é igual ao de baixo. E o de baixo não precisa do S? Ambos fazem cast. Ó, mesma coisa. Ou seja, eu consegui converter um sender no tipo T-button. E peguei qual é a classe dele. Só prova de que aquilo é um T-button mesmo. Ah, ok. Tá bom? Se eu esquecer de... É que o class name, ele retorna de qualquer tipo de objeto. Né? Se eu não tivesse feito isso, também retornaria T-button. Ou seja, isso prova de que não precisaria nem converter aquela classe, que ele é um T-button. Vamos ver. Isso é verdade. Ó, ele é um T-button, ó. Só que quando eu estou recebendo a mensagem, eu estou recebendo a mensagem como um T-object. Então, como é que eu sei, como é que eu converto um T-object em um T-button? Digamos que eu quisesse saber qual é o caption dele que está lá. Eu teria que fazer um cast. Eu não tenho como fazer assim, ó. Por exemplo, não dá para fazer. Eu sei que botão tem um caption. Mas isso aí vai dar erro, porque T-object não tem caption. Isso vai dar erro. Mas eu posso fazer um cast dele. Agora eu tenho um caption para ele. Tranquilo? Ele... Ok. Ou seja, o que faz o as? Ele faz um cast do valor
no caso aqui, um objeto. Eu estou pegando o sender e avaliando ele como se fosse um tributo, e aí eu consigo pegar o caption dele. Ok. Mas se eu fizesse, por exemplo, Tform também tem também tem caption. Vamos ver se isso dá certo. Ou se isso dá erro. Olha, deu erro. Tipo da classe. Ou seja, o meu objeto não é um form. Então eu teria que fazer assim, ó, eu teria que perguntar. Agora nós podemos perguntar se ele é do tipo tform. Então eu poderia fazer assim: if sender is tform, aí eu posso fazer um cast para ele para tform. Isso agora não pode dar erro. Ó, não retornou nada. Por quê? Porque ele não é do tipo tform. Então isso já é o exemplo de como que é um is. Ó. Is é um tributo. E é um tributo. É. Ele é um O, i, tributo. o is seria exatamente como um operador lógico um igual, seria? O is, Isso. ele vai perguntar assim, ele é do tipo tal? Ah, ok. E o as é transforme tal objeto em tal. Ah, perfeito. Então um cast é você pegar um objeto e converter ele para outro tipo. Ok. No caso, eu poderia também perguntar para ele, assim, ó, o sender, ele é tributo? Aí, então eu posso fazer tributo. Ou seja, perguntei se ele é tributo, se é, eu consigo fazer um cast direto. Então, sim, é um Ok. tributo. Ok? Ok. Então eu consigo, com o is, verificar que ele é um tipo de objeto tal. Ele Se pergunta, fosse, sim, é. se fosse uma Diga. pergunta no caso negativo aí, você ia usar o not? Aí seria fazer um not, né? Ok? Ah, ok. Então você estaria dizendo assim que sender não é do tipo tributo, né? Você está negando, Ah, perfeito. tá? Isso é o que está atrás do as e do is. O as é você fazer um cast e o is é perguntar se é do tipo tal. Tranquilo? Tranquilo. Maurício? É, exatamente. Aí é a ideia de você ter. Como é que fala o end, o in, o contido? Como é que é isso? Chama, Maurício. Já que você lembrou isso. Conjunto. Isso, é conjunto. Então é você vê vários desenhos que você tem os ends, eles são o or, o end, o in, são todos parte de conjunto essas coisas, né? Na minha escola não tem esses negócios de lógica, né? Porque lembro que eu fiz economia, eu não fiz sistemas. Em economia a gente não tem a ideia de or, de in, de end. A gente não tem isso. Mas a gente tem conjunto. Então, você, aonde que são as interseções? Que em estatística você tem as interseções das amostragens. Aonde que as amostragens elas se encontram. Se uma amostra pertence a outra amostra. Isso é de economia. Isso não é de sistema, então, mas só que sistema, você usa end, in, or, shore. Então vamos ver o in. Como que é o in?
eu pergunto assim, um número pertence a uma faixa que está contido ou não está contido? Bom, como é que isso funcionou aqui? Vamos ver o que está aqui atrás. Hã? É. Olha só, eu peguei o edit 1 e converti ele para um inteiro. Tá ok? Ok. Converti ele para um inteiro. Eu tô colocando trunc aqui porque, na verdade, nem precisava porque é um int que está do lado de cá. Ó. Quer dizer, esse trunc... Aproveitando esse def, seria o quê? Esse string, converte string to int def. Ó, eu vou te mostrar isso daí porque essa é uma boa pergunta, tá? Ó, isso aqui, eu estou perguntando assim, 13 faz parte daquela lista? Ou seja, o 13 está contido em de 0 a 1, 2, 3, 4, 5? O 13 não está contido, por isso que é falso. Ok. O 1 está contido? Sim, ele está contido. O 2 está contido? Está contido. Mas o 20 não está contido. Ou seja, ele está analisando essa faixa aqui, ó. E vocês viram que tem um aqui que vai dar de 0 até 1. Então o 0 também está contido. E o 1 também está contido. O meio é verdadeiro? 0,5? Bem, o in não aceita meio, né? Ah, não, só inteiro, né? Verdade. Não, ele só aceita valores definitivos, ele não aceita float. Ok. Mas você pode ter in assim também, ó, perguntando assim, vermelho está naquela fotografia? Ou seja, então, você pode ter um vetor com as cores que tem na fotografia, e você pergunta, vermelho está contido na fotografia? Isso eu posso usar Então, para relatório, né? O in ele serve para um monte de coisa. Eu coloquei só um exemplo de números. Mas você pode perguntar valores que são constantes dos vários tipos. Ok. Entendeu? Pode. O problema de string é que ele não consegue tratar a string inteira. Ele só consegue tratar o caractere da string. Mas poderia ser. Né? No caso de Será uma que ele palavra, Oi? Josiel, por exemplo, ele pegar a string J está dentro da faixa ou não? Nesse caso? Sim, sim. Ah, ok. Por exemplo, poderia perguntar assim, ó. Está contido em casa? Não, mas casa vai dar certo, né? Aliás, vamos pegar aqui, já que eu edite um mesmo. Tá? Aí eu preciso pegar a primeira posição, porque eu só posso usar caracteres, tá? Ok. Não posso usar... Então aqui vai ser Delphi. Tá ok? Ok. Vou perguntar se ele está contido em Delphi. Vamos ver se isso dá certo. Vamos compilar de novo. Ó, ele já começou a dizer para mim assim, ó, você não pode usar esse operador aí, ó. Porque eu não consigo avaliar o caractere 1 dentro da palavra tal. Então ele está esperando o seguinte, que eu tenha aqui uma lista de palavras. E eu acho que isso também vai dar erro, vamos ver. Também vai dar erro. Porque eu tô verificando se a primeira palavra está dentro de uma lista. Uma lista eu teria que fazer assim. D.E. Agora consigo compilar? Agora perfeito, ó. Porque eu posso char dentro de uma lista de char. Então, o A está em Delphi, está falso. O D está lá, verdadeiro. Verdadeiro. Ok? Ok. Então, ele tem que ser compatível, o que está de um lado, compatível com a lista do que está do outro lado.
Eu não posso ter misturas, né? Se eu estou avaliando o char, eu tenho que ter char do lado de cá. Ele aceita fazer palavras? Vamos ver. Edit um text in Delphi, por exemplo. Será que ele aceita? Ó, não aceita. Então, ele não sabe tratar string. Essa é uma limitação do in. Eu teria que quebrar ele em comparadores que não podem ser com in. Então isso aqui dá erro. Tá? Isso aqui não compila. Ok? Isso é erro. Mas eu também posso ter faixas, por exemplo. Eu posso ter a letra que eu digitei está entre A. Opa, minha bateria vai acabar. Porque eu posso ter faixas assim, ó. Ó, ele aceita faixas, tá vendo? Então, vejamos. Letra A está contido? Sim. Letra Z está contido? Não. Mas a letra F, a F está contido. A B ok. está contido? A B está contido, porque tem uma faixa. O X não está contido. Oi? Ó, o B está contido. Porque ele vai de A até D. Beleza? Perguntas? Beleza. Ele enxerga, valida maiúsculo, minúsculo esse cara? Valida. Você quer ver, ó? Se eu colocar A, não está na faixa. Ok. Bom, faz diferença isso. É igual o case, isso aí. Lembra que o case faz diferença também? Aham. Nós falamos outro dia, nós falamos do case, como é que ele funciona. É a mesma ideia, tá? Ah, perfeito. Se você pensar bem, tem um pouco de case aí dentro dessa história aí, né? Pelo char. Ele procura pelo valor do char. Ele compara e não encontra lá dentro daquela faixa. Por último, eu coloquei esse GoToLabel. Olha, eu nem deveria falar dele, tá? Porque isso aqui é uma aberração. Você jamais deveria usar um GoTo, tá? Mas ele existe no Pascal e ele está dentro do Delphi. E ainda funciona, né? Eu vou mostrar para vocês como é que faz um GoToLabel. Ó, um GoToLabel é assim, você declara um label e depois você aponta aquele label. Ele pula, é isso mesmo. Você quer ver como é que ele executa? O GoTo, ó. Ele veio aqui, pegou o valor que está no edit, incrementou de 1, ou seja, aliás, tá 14 aqui, porque estava 13, incrementou de 1, virou 14. Olha o GoTo ali. Para onde que ele vai? Ele vai decrementar? Não, ele vai fazer um GoTo. Isso vem do Basic ainda. Ou seja, isso aí está aí, é uma aberração, mas está aí presente. E funcionando. E funciona, tá? Eu só falei disso aí porque ele está na documentação aqui, mas normalmente eu iria pular. Então, ó, tem um GoTo aqui embaixo, ó. Tá? Não queria falar desses outros aqui não, porque, ó, como vocês estão vendo aqui no texto, eles que é raramente utilizados, então não vamos perder tempo com eles não, tá? Perfeito. Eu só falei do GoTo mesmo porque o GoTo é uma aberração do passado. Bom, se vocês olharem o livro depois, conforme ele está andando, vocês vão ver que ele vai falar de coisas que nós já abordamos. Ó. Ele vai falar da estrutura das units,
Se vocês quiserem aproveitar para fazer pergunta, pode fazer, porque a gente vai começar a mudar um pouco os assuntos aqui. Eu só queria... Fernandes, tem pergunta? Fernandes, está ouvindo ainda? Oi? Tô aqui. Fernandes, está ouvindo? Tô ouvindo. Você está muito me ouvindo? quietinho aí. Tô prestando atenção. Já faz uma pergunta do relatório, Fernandes. Ele fala das units, como é que você pode nomear as units, que você pode colocar ponto. Aí ele vem falando ainda das estruturas de unit. Só que você tem que ter a unit, a estrutura você tem que ter o nome da unit lá em cima, é obrigatório. Você tem que ter a interface. Depois você tem que ter, depois você pode ou não vir a uses, porque você pode não precisar delas, então não necessariamente. Depois você vem os types, as constantes, as variáveis globais e as declarações das procedures e funções que não estão ligadas aos objetos. Isso aqui, como ele não está dentro do objeto, ele lembra mais a programação procedural. Antigamente, quando não tinha objetos, você só trabalhava com procedures e funções. Então isso aí está ainda dentro do Pascal Delphi, ainda, Pascal Objeto. Depois você pode ter, aí você passa a ter implementação, uma área de implementação de código, aí vem de novo, você pode ter uses, e depois embaixo vem as implementações. Por último, tem inicialização e finalização. O que é isso aqui? Vamos falar disso porque isso aqui é importante. Então a gente tem aqui a estrutura de uma unit. Vem em cima o nome da unit e interface. É obrigatório ter isso. O use e os types não são obrigatórios. Você já poderia pular para a implementação. Tá? A implementação é obrigatória também. Mas aqui você tem os tipos de objetos, as variáveis. A inicialização e a finalização é aqui por último que você pode ter initialization e o finalization. Outro dia nós falamos sobre isso, lembra, Maurício? Que na inicialização ele carrega quando o executável está subindo para a memória. Ele já carrega a inicialização. E a finalização, o finalization, ele chama quando o executável está saindo da memória. Então, quando aquela unit sobe para a memória, o initialization já é chamado. Quando a unit sai da memória, o finalization é chamado. Mas sempre na carga do executável e quando o executável está saindo da memória. Ou seja, quando está abrindo e quando está fechando. No meio não é feito mais nada, tá? Não se chama mais nada, nem de initialization, nem finalization. Isso é feito uma vez só. Okay. É aí que você tem chance de inicializar alguns objetos que precisam já estar instanciados. Ou seja, que a sua variável já tenha lá um ponteiro para aquele objeto. Atribuir alguma constante que precisa inicializar com um determinado valor. Não é muito bom você ter constantes com valores inicializados por default, mas isso às vezes é necessário. Por exemplo, um tipo de variável que é global, aí isso é uma variável global, você declarou um form numa área que é pública, coisas que deveriam ser evitadas, né? Mas o Delphi já coloca aí, também outro dia já falamos um pouco sobre isso também. Isso é lixo do Delphi deixando pelo caminho, tá? Mas isso está na estrutura de como o Delphi cria os formulários. Não é uma boa prática, mas está aí disponível. Ok. Vamos ver mais o que. Depois ele vem falar de como é que usa como é que organiza as uses, os escopos. Vou pular isso. No C Sharp e no Java existia os namespaces. Aí o Delphi não tinha isso. Aí ficava aquela briga lá de quem é de Java porque o Pascal não tinha namespace. Aí o que ainda acho que era Born ainda naquele tempo, o que eles criaram? Eles criaram a figura dos namespaces, mas na verdade não é igual, tá?
que é você colocar no nome da Unity, colocar um ponto lá, que é mais ou menos como o Java faz também. Então, nada mais é do que você organizar o nome da Unity separado por pontos. É isso que eles chamaram de Unity Space. Por isso que ele fala que é um like aqui, né? Quer dizer, ele é parecido com o namespaces. Mas no fundo, é o nome da Unity separado por ponto. Né? Então, por exemplo, ele chama assim, ó, calc.computertotal, ou seja, uma Unity calc, ponto, é isso que ele chamou de namespace, essa separação. Quer dizer, é uma organização do código separado em agrupamentos, que é essa ideia que o Java trazia antes, né? Desde o início. É legal usar porque você consegue separar bem os conjuntos de código que faz parte de um mesmo... As units faz parte do mesmo conjunto. É usado sim, é legal, organiza bem o código usar isso. Mas se você pegar os códigos antigos, vocês vão ver que não se usava isso. Por exemplo, formulário poderia ser um form.tal, por exemplo. Ou então, como você tem a questão de localização de módulos e programas, tal, você poderia ter a primeira parte sendo qual que é o projeto que ele pertence e o restante ser ou seja, você pode organizar todos os units pertencentes a um projeto. Então, o FMX, por exemplo, que é do FireMonkey, já organiza assim, ó. Todo mundo que é do FireMonkey começa com FMX. Entendeu que ele agrupou todo mundo igual? Todo mundo que é VCL começa com VCL. Então ele separou os pacotes. Então você tem FMX Forms, que são os formulários da FMX. E você tem VCL Forms, que são os formulários da VCL. É isso que ele trata como namespace. Né? Tranquilo? Tranquilo. Nenhuma novidade aí. Também se usa muito diretivas de compilação, ou também, se você quiser chamar de condicionais de compilação. Né? Ou seja, se estiver marcado com um texto, compila de um jeito. Se estiver marcado com outro, compila de outro. Nós usamos muito isso. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso definir assim, ó, esse aqui é um projeto VCL. Então, eu posso vir aqui e dizer que é uma VCL. Se ele é uma VCL, eu faço de um jeito. Se ele não for VCL, eu faço de outro. Então, alguma coisa assim, que aqui não faria muito sentido. Mas, if def VCL, faz VCL. Se não for VCL, também se usa isso. A FMX mesmo do FireMonkey, você se separa muito, né? Mas você também pode perguntar assim, se ele é MS Windows ou se ele é Android. Então se for Android, eu compilo isso aqui. Então você faz para Android. Se não for Android, você pode perguntar assim, mas será que não é então Windows? Então if def ms Windows. Isso é resolvido na compilação. Né? Ou seja, o próprio compilador vai separar o código dependendo do que foi, das marcações que foram feitas. Mas para isso eu vou precisar nesse caso aí, dois códigos diferentes. Cada um com o seu respectivo if aí. Exatamente. Um você vai compilar para Android, nesse exemplo aqui, e o outro você vai compilar para Windows. Ok. Tá. Mas você pode testar também se é Win32, se é Win64. Você pode testar se é iOS. Eu vou pegar minha fonte aqui que está acabando a bateria. Ok. Exatamente. Já falta 10? Não vai acabar, né? Mas 10 para as 11.
Então, os defines, eles são para que, em tempo de compilação, o próprio compilador já vá separando os códigos que são para aquele projeto. Vixe, é um monte. É um monte. É aquela multilinguagem aqui do Delphi hoje, do Delphi 10, acho que faz exatamente isso, né? Só que o mesmo código copia para todo mundo. Não, o multilinguagem deve ser o T-Language que você está falando, né? Ele carrega um resource para cada linguagem. É um pouco diferente, né? Não, acho que é isso, multi-device. Deixa eu Ah, o olhar pra multi-device tá? Então, você pode ser que tenha um mesmo código que é compartilhado em sistemas operacionais diferentes e que ele usa isso para separar a hora de um e hora de outro. Mas aí, nesse caso do multi-device, ele vai usar um código só. Ou vai Usa pra um usar código só, é. ok. Mas os multi-device tem assim, que você precisa fazer FireMonkey para você ter em todos os ambientes, todo o sistema operacional que você tem disponível. Só pode ser FireMonkey, não pode ser VCL. Ok. Engano seu, tá? Não Engano acaba. seu. Porque assim, a VCL ela é coladinho com os recursos do Windows. E aí está acontecendo um negócio muito curioso. A Microsoft mudou de novo o posicionamento deles em relação às bibliotecas do próprio Windows. Antes você tinha componentes que eram ActiveX e algumas coisas, uns caras tudo descolado. E aí depois veio os .NET. E eles tentaram com o .NET descolar dos recursos nativos. Se você olhar no Windows 10, eles voltaram tudo para trás. Eles convergiram de novo tudo para um campo só. Tudo para uma estrutura só. Por isso que você está vendo no Delphi muita coisa entrando de VCL para Windows 10. Então a VCL está ganhando mais força do que ela tinha em relação às versões anteriores de Windows por conta dos recursos do Windows 10 que voltaram à política de novo a incentivar alguns componentes na estrutura antiga que se tinha. Eles estão voltando atrás nas mudanças que eles fizeram. Então, por isso que você está vendo no Berlim, principalmente no Update 2, que eles estão dando muita ênfase nos recursos novos para a VCL. Lendário, aquelas coisas lá, que ele está construindo tudo nativo, pensando na VCL nova. Então, a VCL está ganhando espaço por conta das atualizações do Windows que estão entrando agora. Principalmente para do Windows 10. Entendi. Entendeu? Só que você não tem VCL para Android. Android você só tem FireMonkey. Perfeito. Okay? Então, se você quer escrever para múltiplas plataformas, hoje só pode escrever com FireMonkey. Com VCL não pode. Ok? Ok. Ó, aqui ele tem algumas diretivas que são automáticas. Por exemplo, se você quer escrever para Delphi XZ7, você tem uma diretiva que é ver 280. Então você fala assim, ó, então você fala assim, isso aqui só para XZ7. Então, esse código é XZ7. Então o que você faz aqui? If def ver 280 é XZ7. Ou seja, ele só compila se o seu dev for um XZ7. Aqui não deve ter Berlim ainda, porque o livro não está atualizado assim tão próximo, né? Mas existe também um código desse para cada versão do Delphi, né? Isso aqui é a versão do Delphi. Existe um outro jeito que faz a mesma coisa, que você pergunta qual que é a versão do compilador. Ó, o XE5, como que é o XE5? XE5, ó, cadê aqui, ó? 260, tá vendo?
Delphi XE5 é o 260. Olha o que ele fez aqui, ó. Se a versão for 26, olha o 260 aqui embutido aqui na... Eles colam uma parte daquela sequência lá. Mas é um jeito mais recente de checar. Nas versões mais antigas não tinha essa diretiva compiler version aqui, né? Isso passou a ser novo. Você tem algumas que são fixas, ó. Se você quiser testar se é Windows, você pergunta MS Windows. Se você quer Mac, você pergunta se é um Mac OS. Se você quer iOS, você pergunta se é iOS. Android. Esses aí são alguns que tem disponível. Olha o exemplo do Android aqui. Se for iOS, estou rodando no iOS. Se for Android, estou rodando no Android. Em tempo de montagem do binário que ele separa isso. E por hoje tá bom, né? Vamos às perguntas. A minha pergunta é referente ao... artigo da variável. String, toString def. ToString def. Esqueci desse detalhe. A ideia é como que isso daqui... Exemplo do string def. String to int, que é isso que você perguntou, certo? Isso. Isso aqui vai dar erro. Então, resultado. Isso vai dar erro, tá? Ó. Vamos comentar isso aqui, porque não está compilando. É um jeito de comentário esse, tá? Ok. É um jeito de fazer comentário. Ó, veja que compilou, ó. Mas tem um erro aí, tá? Porque eu não consigo converter a letra A para inteiro. Tudo bem? Ok. Então, quer ver que vai estourar um erro? Olha lá. A não é um valor inteiro. Ok. Às vezes você tem lá no INI um valor lá, e aí esquece de colocar o valor dele lá no arquivo INI. É vazio, como é que você quer converter para inteiro? Não, seria o def. No string to... É o def, né? No Assim? caso, conversão é isso. A conversão é esse def que eu não conheço. É uma função. É zero. Ou seja, se der erro, quem que eu pego? É um default. Entendeu que agora ele conseguiu converter um A? Não, ele não converteu um A. Ele verificou que o A não é um valor válido e colocou zero lá. Ó, mas se eu colocar aqui... Então, o que ele está fazendo o def? Ele está estabelecendo um valor default para o caso dele não conseguir converter. Ah, entendi. O def é isso. Então o def é um... É o default de alguma coisa. Eu posso definir... no caso aqui, no caso de cima ali, o default dele é zero. Se ele não converter, ele vai pegar o valor zero. Isso. Ah, entendi. Não, no cima tem parâmetro. Tem um zero lá no parâmetro lá. Tem um zero aqui. Ó. Não colocou nada? Então você está falando que é assim, ó. Sem o def. Onde? Ah. Não, não faz. Ele precisa do valor padrão. O default. Nem compila, porque tá faltando um parâmetro. Ó, tá faltando parâmetro. Ó, não pode... É a nenê.
Então você tem que Pegar lá que vai oferecer ser- para ele um valor padrão no caso que ele falhe. Se ele falhar, você tem que dar um valor padrão para ele. Por isso que ele consegue converter para aquele 222 ali. Porque ele fala assim, não, eu não consigo converter, mas eu tenho um valor padrão para ele. Matou? Então esses def você tem, ó, você tem para float, def, você tem para data, def, tudo que você vai converter de string para alguma coisa, normalmente tem um def lá. Se não conseguir converter, ele tem um valor default. Feito? Feito. Beleza, gente. Amanhã continuamos. Perfeito. Bom Perfeito. descanso, até amanhã. Até amanhã.